espero que vocês estejam bem. Aqui é a Laura, monitora de Matemática 2, e hoje nós vamos adiantar um pouquinho do conteúdo que a gente vai ver em agosto, que é trigonometria. No começo das aulas presenciais, a gente viu um pouco de trigonometria, né? A gente viu trigonometria no triângulo retângulo específico. Agora a gente vai expandir esses conceitos e a gente vai trabalhar no ciclo unitário. E o que é isso? O ciclo é uma circunferência de raio 1, por isso unitário. E bom, aqui a gente pode até desenhar o nosso triângulo retângulo para ajudar a gente a entender como vai funcionar essa ampliação dos conceitos. Bom, aqui está nosso triângulo, o raio 1. E bom, como a gente comentou, quando a gente viu o triângulo retângulo, a gente comentou dessas funções, cosseno, seno e tangente. Bom, o cosseno, a gente pode fazer uma interpretação dele no ciclo como se ele fosse o eixo x. Então, deixa eu só traçar aqui um outro eixo. E aí a gente pensa, se o cosseno for o eixo x, como que vai funcionar a sinalização aqui? Sendo aqui o nosso centro zero. Bom, então, essa parte aqui, a gente vai trabalhar com os números positivos, da mesma forma do plano cartesiano, em que aqui é o x e aqui é o y. Aqui o nosso x, ele está aumentando. Então, a gente vai trabalhar com os sinais dessa forma. No seno, a gente vai fazer o contrário, né? Já que o seno a gente pode comparar com o nosso y quando a gente se trata de plano cartesiano. Então, ele vai ficar assim. A tangente, eu não vou mostrar para vocês agora, porque senão vai ficar um pouco confuso, mas a definição de tangente é seno sobre cosseno. Então, para a gente descobrir os sinais dela, a gente só precisa comparar os sinais das funções anteriores. Bom, na aula a gente também trabalhou com essa tabelinha. E eu até coloquei um lembrete aqui para vocês lembrarem da música que o professor João cantou na aula. Mas essa tabela é assim, é base, é muito, muito importante vocês saberem ela de cor. Só relembrando isso. E bom, a gente vai trabalhar com um exercício simplesinho, mas para resolver ele a gente vai precisar dessa propriedade que eu achei bem interessante. Então vamos lá. Aqui a gente tem um ciclo e a gente tem aqui só o seno, né? Que é a função seno, e a gente tem um ângulo de 45 graus. Então, como a gente trabalha com ele? Bom, os ângulos eles crescem dessa forma. Então, aqui a gente tem zero, aqui a gente tem 45, aqui a gente tem 90, aqui a gente tem 180, aqui a gente tem 270, e aí aqui de novo a gente tem 360. Então, quando a gente chega no 360, significa que a gente completou uma volta. Mas não é com isso que a gente vai trabalhar agora. Vamos pensar só nesse ângulo de 45. E aí, como a gente mede o seno? A gente vai traçar aqui 45 graus. E aí, nesse pontinho aqui, a gente vai traçar uma linha com o nosso eixo seno. E essa medida aqui é a raiz de 2 sobre 2. E é assim que a gente vai descobrir seno e cosseno dos ângulos. Como eu estou querendo só mostrar essa propriedade só para vocês verem um pouquinho sobre trigonometria antes da aula, eu não vou me aprofundar em todos os ângulos, mas a gente vai trabalhar com todos os ângulos sim. Bom, aí agora, o que a gente pode ver é quando a gente vai trabalhar com ângulo negativo. Porque, como eu falei, o nosso ciclo ele cresce no sentido anti-horário. Então, quando a gente trabalha no sentido horário, a gente está no sentido contrário. Então, aqui a gente tem 45 graus, aqui a gente tem menos 45. E a gente também pode fazer 360 menos 45 e descobrir esse ângulo exato. Mas a gente não precisa trabalhar com isso agora. Bom, a gente pode, só de olhar, a gente já consegue entender que tem a mesma medida. Então, esse comprimento é o mesmo desse. Bom, e o sinal, por que que é negativo, já que a gente está falando de distância? Bom, porque a gente não está falando de distância de fato. Mas a gente pode lembrar desse, desse desenho que eu fiz aqui com os sinais. Bom, a gente tem que quando está na parte superior é positivo e na parte inferior é negativo. Bom, o de 45 está na parte superior, então é positivo. O de menos 45 está na parte inferior, então ele é negativo. Então, aqui o resuminho. Então, o que a gente viu? Que o seno de 45,
que é esse aqui de cima, é o mesmo que menos o seno de menos 45. E aqui a gente pode fazer um geral. Então, o seno de x é igual a menos seno de menos x. E aqui é importante, viu, gente? Essa propriedade é do seno. Com o cosseno, a gente vai ter outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Bom, outra coisa legal. Para que ângulo x, o nosso seno vai valer zero? Bom, aqui eu escrevi seno, tá, gente? Não seno zero. Mas tudo bem. Bom, aonde ele vai valer zero? Como a gente viu aqui, a gente pode pensar nisso como a distância. Então, quando que ele vale zero? Bom, o comprimento só pode ser zero quando ele estiver nessa linha azul aqui, que é a linha do cosseno. E quais ângulos estão aqui que a gente já viu? O zero, aí aqui é o 90, mas o 90 não está na linha. O 180 que está na linha, o 270 não está na linha e o 360. Então, se a gente quer que o seno de algum ângulo seja zero, a gente precisa que esse ângulo seja zero, ou 180, ou 360. Bom, com o tempo a gente pode trabalhar com dar várias voltas, mas por enquanto vamos nos contentar com essa primeira volta que é até 360. Bom, gente, agora para resolver esse exercício, a gente precisa analisar algumas coisinhas. Bom, ele pede a soma das raízes, então a gente não pode esquecer disso. E também, eu até já escrevi aqui para vocês, mas π equivale a 180 graus. Então, quando ele fala de 0 a 2π, ele está falando de 0 a 360 graus, que é uma volta. Beleza, aqui eu trouxe a propriedade para vocês, e aqui eu trouxe uma regrinha de fator comum que a gente vai usar. Então, vamos lá. Vamos copiar a nossa equação aqui para baixo. Então, a gente tem seno ao quadrado de x mais seno de menos x é igual a zero. Bom, a gente pode substituir o seno de menos x por menos seno de x. Então, bora lá. Menos seno de x igual a zero. Aqui a gente pode usar o fator comum, que é essa propriedade aqui, a segunda que eu trouxe para vocês para a gente usar. Então, vamos lá. Seno de x menos 1 é igual a zero. Então, daqui a gente tem duas possibilidades. Ou o nosso seno de x vale zero, ou o nosso seno de x menos 1 vale zero. Isso quer dizer que o nosso seno de x vale 1. Tudo bem. Aqui a gente já discutiu quais são os valores de x que fazem o seno valer zero, que é 0, 180 e 360 graus. E agora para valer 1. Bom, aqui a gente pode desenhar a nossa circunferência. E a nossa função seno é a que é similar ao eixo y. Bom, aqui a gente tem 90 graus e aqui a gente tem 270. São esses valores que valem 1, porque é aqui onde eles chegam. Só que, lembrando do seno, a gente tem esses sinaizinhos aqui. Então, aqui no 90, o nosso seno vale 1, mas aqui no 270, ele vale menos 1. Opa, vale menos 1. Então, qual valor a gente pode pegar aqui? É o nosso x valendo 90 graus. Bom, ele quer a soma de todos esses. Então, a gente vai somar 0 mais 180 mais 360, tudo em graus, mais 90. E com isso a gente vai obter, vamos lá, 180 mais 360 mais 90, 630 graus. E aí a gente pode fazer uma regrinha de 3. Por quê? Porque a gente sabe que 180 graus é um π. E a gente quer saber o valor, como transformar esse valor em π também. Então, a gente faz uma regrinha de 3 e a gente obtém que 630 π é igual sobre 180, esse é o valor do nosso z. Bom, aqui a gente vai precisar... a gente vai precisar terminar, a gente vai precisar simplificar. Então, como a gente pode fazer isso? No caso, eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Então, a gente vai ficar com 21 e 18 dividido por 9, opa, dividido por 3 é 6. Então, aqui a gente tem 21π sobre 6. E aí, a gente pode dividir por 3 novamente. Então, fica com 7π dividido por 2. E essa é a nossa resposta. A soma das raízes dessa equação é 7π sobre 2. E é isso por hoje, pessoal. Tchau, tchau.